Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal. Sempre muito bom estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí, eu vou estar compartilhando com vocês 4 regras de ouro para você utilizar as médias móveis com uma melhor assertividade, da melhor forma possível, tá bom? Para quem já me conhece há mais tempo, já me segue nas redes sociais, acompanha os meus vídeos, sabe que eu opero quase 100% do tempo Price Action. Simplesmente preço, zona de suporte, zona de resistência, grande maioria, atuação de grandes players, e surfar movimento junto com essa turma, Se você não viu o último vídeo que eu postei das minhas operações de sexta-feira, fechando a semana passada com quase 10 mil reais, corre aí, assiste esse último vídeo, vai ser de grande valia na sua evolução dentro do mercado. Mas, juntamente com estes, com o preço, eu também, pessoal, utilizo alguns indicadores. No caso aí, média móvel, utilizo o VWAP, coloco um volume financeiro, então eu utilizo alguns outros indicadores porque eu vi que sim, eles usando da forma correta, eles me acrescentaram muito. Usando da forma errada, obviamente eles não serviriam de nada, tá bom? Então eu separei aí porque na verdade, foram me pedindo, e Edu, como que você utiliza média e não sei o que, como que você faz para ter algumas operações mais ao seu favor? Então eu separei essas 4 dicas para vocês aí, para que vocês possam aprimorar ainda mais a sua evolução e as suas operações dentro do mercado, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, antes da gente começar o nosso vídeo aí, deixa o seu like nesse vídeo, já chega dando like no vídeo aí, isso ajuda, com que o YouTube mostre os nossos vídeos ainda para mais pessoas, Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e, óbvio, ative aí o sininho, sempre quando tiver vídeo novo, você ser o primeiro, a ser aí avisado, tá bom? E, pessoal, se você ainda não faz parte da nossa área de membros exclusiva, com conteúdo incrível, e com alguns dias na semana eu operando ao vivo, tá aqui embaixo o link para que você entre aí na nossa área VIP, tá bom? Então, pessoal, primeira regra de ouro, separei elas aqui, elas já estavam anotadas. Primeira regra de ouro que eu quero falar com vocês: evite operações, evite operar fora da região das médias, tá bom? Então, o que eu vou falar com vocês nesse vídeo de hoje, independente se você opera Forex, se você opera ações, se você opera índice, se você opera dólar, se você opera mercado de criptomoeda, ele vai servir para qualquer um dos mercados que você opere. Afinal, todos esses mercados são preço por tempo, todos os gráficos são iguais, então vai servir para todos os ativos. E vai servir também para qualquer tempo gráfico. Então, se você opera no gráfico de 1 minuto, serve. Se você opera no gráfico de 5 minutos, vai servir também. Ah, Edu, eu opero no gráfico de 1 dia, eu faço swing trade, vai servir para você também, ok? Então, pessoal, como que a gente vai utilizar a primeira regra? Evite operações longe da média, independente qual seja ela. Evite operações longe das médias. O que eu quero falar isso com vocês aqui? Vamos até compartilhar a tela, que é o seguinte, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma média móvel passando nessa região aqui. O que significa essa média móvel, tá, pessoal? Que a média, Vamos trazer de um termo mais bruto, não vamos entrar muito em detalhe, mas vamos imaginar que a média de preço foi essa linha aqui dos últimos 20 períodos, ou seja, vamos imaginar que fosse os últimos 20 dias, ou seja, o preço médio dos últimos 20 dias foi esse aqui. No dia de amanhã, se o mercado continuar subindo, provavelmente a média vai subir. Se o mercado começar a cair, provavelmente a média vai cair um pouquinho. Lógico que não bruto, mas vai começar a apontar para baixo. Porque a cada novo dia, uma nova formação da média. Mas por que a gente evita áreas longe da média de 20 períodos, tá bom, pessoal? Porque a média ela tem um poder muito grande de repelir o preço ou atrair o preço. Então, quando a gente vem aqui no gráfico, vamos pegar o gráfico. Olha isso que incrível e que poderoso. Eu nem precisei andar muito aqui no gráfico para a gente já ter um exemplo maravilhoso de como longe, afastado aí da média, não é o melhor cenário aqui para a gente. Hoje o dia, no dia aqui, no caso dia 9 de novembro, mercado próximo à média, ele afasta da média,
volta para a média de novo. Afasta da média, volta para a média de novo. Afasta da média, volta para a média de novo. Afasta da média, volta para a média, afasta da média, volta para a média, afasta. Ou seja, pessoal, o mercado ele tem uma característica, tá, natural de sempre tender a voltar para as médias. Mas, né, Edu, pô, você ensina isso, você fala isso com seus alunos, tem como a gente tirar proveito disso. Mas como eu quero trazer só 4 regras de ouro para que você aprimore ainda mais as suas operações, né, você vai evitar operações longe da média, tá? Desde que a gente esteja falando, independente, tá? Se compra ou se venda longe da média, não opere por enquanto. Por quê? São regiões sensíveis, são regiões mais delicadas, onde a gente viu, ó, vamos voltar aqui mais um dia aqui de novo no mercado. Olha isso que incrível, preço longe da média, volta para a média. 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 Longe da média, volta para a média de novo. Então, se você pudesse evitar essas regiões, seria incrível. Ah, Edu, pô, mas longe da média eu posso pensar em venda? Evita por enquanto. Edu, longe da média eu posso pensar em compra? Evita por enquanto, tá? Por que eu tô te falando isso? Justamente pelo que eu te expliquei, né? Regiões mais sensíveis aí. Então, a primeira regra que eu aprendi, né, dentro do mercado aí, utilizar as médias da forma correta, é justamente essa. Longe da média, eu evitava fazer, né, alguma operação ou executar algum trade. Por exemplo, vamos voltar mais um dia aqui para a gente ver, tá? E uma coisa, né, pessoal, muito interessante é o seguinte: pô, Edu, mas você está analisando o gráfico pronto, você está analisando agora o gráfico que já passou, fica tudo muito fácil, fica tudo muito tranquilo. É exatamente por isso que eu tenho a minha sala educacional ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, para mostrar justamente o que eu compartilho, essas visões aqui com vocês. Novamente, olha como é que você já começa a ficar um pouco mais esperto. Pô, Edu, olha onde está o preço em relação à média. Cara, não vai negociar, porque o preço tende a voltar de novo, né? Longe volta, e assim sucessivamente. A gente poderia ficar aqui passando vários dias, né, vários momentos aqui de exemplo. Já estamos no nosso 4º ou 5º dia. Longe tende a voltar, longe tende a voltar, longe tende a voltar, longe tende a voltar e longe tende a voltar novamente, tá bom? Então, turma, primeira dica que a gente vai colocar aqui no nosso, né, pente, né, das nossas 4 regras de ouro é: evite operações longe das médias, e dessa forma você vai ficar resguardado. E obviamente que a dica número 2, ela vem aí, né, complementando a dica número 1, que é o quê? Use a média, tá? Use média, principalmente, tá? Quando eu estou falando dessas duas aqui, tanto na dica 1 quanto na dica 2, principalmente a média de 20 períodos simples aplicada ao fechamento. Não é exponencial, simples ou aritmética, né? Dependendo da plataforma aí que você está utilizando. Regra número 2 de ouro: use médias, ou use a média, tá, como área de valor para sua operação. Ou seja, o que significa uma área de valor para o Eduardo, tá bom? Área de valor, pessoal, é onde realmente grandes players podem aparecer ou contra ou ao nosso favor, ou seja, é uma região de interesse do mercado, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui para a gente utilizar a média ao nosso favor, o que eu quero mostrar com isso? Subiu longe da média, não opera. Voltou próximo da média, preste atenção, porque área de valor, provavelmente teremos um movimento que ou que vai para longe da média, para algum dos lados. Então vamos sempre usar essa proximidade da média. A gente vai ver na dica 4 quando você vai ter que evitar essa proximidade aqui, tá? Mas sempre vamos estar utilizando então a média como uma área de valor para uma possível operação, ou seja, mercado próximo à média sempre melhor para nossa tomada de decisão, né? Então olha isso aqui, o mercado vinha, pegar até o dia de hoje não, porque fica muito sem graça, a gente acabou de falar dele, né? O mercado vinha subindo muito bem, volta a cair, se aproxima da média, o que? Área de valor.
volta a subir de tudo de novo nessa belíssima pernada, se aproxima da média, área de valor, mercado empurra para baixo também, volta a cair, área de valor, mercado empurra para baixo, área de valor vem subir. Ou seja, pessoal, os movimentos próximos às médias, eles sempre tendem aí a ser mais explosivos do que os movimentos quando eles estão longe da média, tá bom? Então se a gente voltasse, né, vamos pegar um dia aqui aleatório, um dia qualquer, voltamos, pum! Chegamos nesse dia aqui. Próximo à média, área de valor, utilize ao seu favor, subida maravilhosa. Próximo à média, área de valor, volta a subir novamente. Próximo à média, área de valor, volta a cair novamente, tá? Próximo à média, volta a subir, área de valor novamente. Então, pessoal, saber trabalhar esse tipo de operação ao seu favor vai te ajudar demais a utilizar as médias como áreas de valor, tá? A regra número 3 que a gente tem aí, e essa eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque às vezes as pessoas se confundem muito quando o assunto são médias, é o seguinte, pessoal, não brigue, não discuta, não existe uma melhor média, tá bom? Não tem uma média melhor, não tem uma média pior, porque às vezes a gente vê, né, pessoas brigando, pessoas se matando, pô, porque eu uso a média de 20, eu uso a média de 19, eu uso a média de 22, porque a média de 9 é melhor do que a de 20 e a de 200 é melhor do que a de 50. Pessoal, cada média, ela tem a sua função pro operacional de um trader, tá? Pô, às vezes o trader ele tem um perfil mais scalper, ou seja, ele opera mais rápido, ele não pode ficar utilizando uma média, talvez, de 200 períodos. Ele vai ter que usar uma média mais rápida. Às vezes o cara ele monta posições dentro do mercado. Ele não adianta ele querer usar uma média muito rápida. Então, cada pessoa, né, tem a sua média própria para a forma com que ele opera e para melhor utilizar dentro do mercado, né? Então, pô, Edu, mas a de 50 é melhor do que a de 20. Cara, depende da pessoa, depende para que ele usa a média. Porque, olha só, se a gente pega aqui agora o nosso gráfico, vamos fazer um negócio, vamos deixar só a média de 20 períodos aqui por enquanto no gráfico, né? Então olha só, ele afasta, ele volta, ele fica perto, ele vem para longe, ele fica perto, ele deixa esse belíssimo trade hoje, por sinal foi uma operação que a gente fez junto na nossa sala, né, lá educacional. Então olha só, o mercado respeitando muito bem a média de 20 períodos várias vezes ao dia. Vamos inserir agora uma média de 50 períodos, tendência, média, 50, vamos colocá-la verde. Ok, olha isso que incrível. Mercado respeitando a média de 50, volta a subir. Mercado próximo à média de 50, volta a subir. Respeitando média. Olha isso aqui. Parece até que foi combinado, mas não é combinado. É só o mercado respeitando uma média. Mas vocês viram que ele também respeitava de 20. Ele também respeita de 50. E se a gente tiver, vamos colocar uma média de 200 períodos. Vamos colocar ela vermelha aqui, por exemplo. Olha aí. Mercado respeitando média de 200 períodos. Mercado respeitando média de 200 períodos. Né? Vamos tirar o nosso zoom aqui um pouquinho mais também, para a gente ver mais sobre a média de 200. Mercado respeitando média de 200. Mercado respeitando média de 200. Mercado respeitando média de 200. Então, pessoal, não adianta a gente querer ficar brigando ou causando intriga falando que uma média não tem. Então, tem uma regra muito importante, que todas as médias são poderosas, todas as médias móveis elas são importantes, desde que você saiba por que você está utilizando ela e como que ela vai servir no seu operacional. Então dentro do de 0 a Trader, que é o meu treinamento, por exemplo, a gente utiliza a média de 20, a média de 200, às vezes a média de 50, às vezes a média de 8 períodos, mas cada uma dessas médias, né, ela tem a funcionalidade própria para a tomada de decisão. Então não é que a gente usa a média de 200 porque ela é a melhor do mundo, todo mundo tem que usar. Não, cara, se fez bem pra gente, se faz sentido no nosso operacional, nós vamos usar. Se não faz sentido no nosso operacional, a gente não vai utilizar então a média. Então pare com esse negócio que uma é melhor do que a outra, tá bom? Nosso quarto
item aí, e o nosso quarto tópico é o seguinte, né? Também muito importante, assim como todos os outros, que é o seguinte, pessoal, evite lateralizações, tá? Dentro das médias. Então, o que eu quero falar com esse quarto tópico aqui? Médias, né? Elas são muito poderosas quando o mercado está em tendência. Quando o mercado, tanto para operações a favor da tendência, quanto para operações contra a tendência, tá? Agora, quando o mercado lateraliza, ou seja, quando o mercado para, que ele não consegue mais continuar a subida, que ele não consegue continuar mais a queda, tome muito cuidado com a utilização das suas médias, independente qual seja ela, 9, 20, 200, 50, não quero saber qual média você utiliza, mas independente de qual seja a sua média, muito cuidado. Por quê? Quando o mercado fica preso aqui, ó, dentro de um range aqui, onde ele não vai para lado nenhum, a média provavelmente ela vai estar passando nessas regiões. Então a quantidade de possíveis falsos sinais que você vai encontrar se você utilizar só a média para sua tomada de decisão vai ser muito grande. Então o mercado tenta subir, volta de novo, média lateraliza, tenta subir de novo, ou seja, a média ela perde a validade dela. Por quê? Porque nesse momento agora, o preço ele é muito mais importante do que a média. A gente já viu que o preço médio é esse. Então, obviamente que a média também vai ser essa. E ficar tentando utilizar a média, mas está longe, mas está perto, área de valor, vou inserir uma nova média. Não, você não vai fazer nada. Você vai evitar operações quando o mercado se embolar com a média. Então, o que eu quero falar com isso? Por exemplo, olha aqui. Vamos tirar essa média de 50 períodos aqui do dia de hoje, vamos deixar só a média de 20. O mercado abriu numa subida muito linda, ele volta a cair aqui de novo e média maravilhosamente bem, volta a subir. Edu, dá uma dica pra gente, porque eu tô pensando aqui, mas como que eu vou saber quando o mercado lateralizou ou quando o mercado está prestes a embolar com a média, tá? Pessoal, é o seguinte, sempre quando a média estiver apontada para cima ou quando a média estiver apontada para baixo, tá? Esses cenários eles são sempre melhores para nossa tomada de decisão. Média apontada para cima ou média apontada para baixo. Média apontada em linha reta. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Média apontada na linha reta, pessoal, já é algo que incomoda a gente, tá? E que já liga um alerta de que, opa, pera aí, alguma coisa pode estar acontecendo. E aí você vai analisar, né, o conceito de lateralização, que é o mercado não conseguir fazer o quê? Topos cada vez maiores, nem fundos cada vez menores, entrando então em um cenário de lateralização. Então olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Média apontada para cima, olha isso aqui, ó. Maravilhoso, mercado e média perfeitos. Quando a média começa a parar, ou seja, quando ela entra nesse pico aqui, onde ela vinha apontada para cima, ela começa a ficar reta, muita atenção e não utilize mais a média como área de valor. Use a média para evitar operações longe, mas muito cuidado nesses momentos aqui, ó, de lateralização, né? E utilizando a média. Olha esse aqui. No final desse último dia, o mercado vinha caindo, média apontada para baixo, maravilhoso, média apontada para baixo, maravilhoso, próxima média vende, próxima média vende, próxima média vende, próxima média... De repente a média começa a querer subir, mas não sobe, ó. Ela morna, ela morre, ela perde a direção dela. Média perdendo direção, não apontando para cima, nem apontando para baixo, possivelmente lateralização, e nesse cenário você vai evitar de utilizar as médias, tá bom? Então vamos recapitular rapidinho aqui 4 regras de ouro para que você utilize as médias. Hoje um vídeo mais rápido. Pessoal, primeiro, evite operações longe das médias. Isso vai te salvar muito, tá? Segundo ponto, use médias como área de valor para suas operações. Se é a favor da tendência ou contra a tendência, sempre tente utilizar aí, né, a média como uma área de valor para aumentar sua probabilidade de operações mais certeiras, tá bom? Terceiro item aí, não existe uma melhor média, não precisa ficar brigando. Cada média tem a sua funcionalidade e cada trader utiliza uma média, né,
da forma que ele acredita. Então, no meu operacional, eu uso a de 20 para uma coisa, a de 9 para outra coisa, a de 50 para uma coisa, a de 200 para outra coisa, né? Tem todas essas médias. 90% do tempo só a de 20 e a de 200, mas quando precisa da ajuda da de 9 e da de 50, nós estamos lá pronto para utilizar também. E evite utilizar médias em mercados lateralizados, principalmente quando a média estiver apontando para frente, não estiver apontando para cima, nem estiver apontando para baixo, e o mercado não estiver conseguindo fazer o quê? Nem topos cada vez mais altos, tendência de alta, nem fundos cada vez mais baixos, tendência de baixa. Nesse caso, evite médias. Essas 4 regras, eu tenho certeza que você colocando elas aos poucos no seu operacional, o seu resultado vai começar a sim ficar cada vez melhor, tá bom? Então deixa o like aí nesse vídeo se você ainda não deixou. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, @educatrader, sempre muito bom estar compartilhando conhecimento com vocês lá no meu canal. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui!